Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, estou aqui hoje com o time de peso. A gente está voltando depois do último episódio que comentamos o Campeonato Americano. Dessa vez agora para falar de brasileiro e também do Campeonato Pan-Americano Júnior, né? Na verdade, Jogos Pan-Americanos Júnior que aconteceram há algumas 2 boas semanas aí atrás lá no Paraguai. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala pessoal, boa noite. Hoje gravando aqui pós-brasileiro, todo mundo empolgado com a ginástica que foi apresentada lá. Algumas nem tanto, mas no geral um bom brasileiro. Vamos lá conversar. Oi gente, obrigado pelo convite de novo, tô muito lisonjeado, velho. E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta em mais um episódio, preparado para falar bastante sobre ginástica, sobre esse campeonato brasileiro que a gente assistiu hoje, comentamos muito no grupo. Estamos aqui fresquinhos gravando a primeira parte do episódio para vocês também, assim que vamos. Exatamente. Mas como a gente está devendo o pessoal aí, lá do PAN, né? Vamos comentar aí um pouquinho por alto o que aconteceu, porque já tivemos muitas medalhas. Eu acho que, assim, como no geral, tanto no masculino quanto no feminino, nesse PAN a gente teve o Brasil competindo da forma que a gente pede, né? Que eles e elas compitam sempre, que é acertar as séries que eles se propõem a ir lá e fazer. Então foram 2 equipes que passaram muito bem pelos aparelhos. No caso do masculino, a gente ficou em 4º lugar. Realmente a dificuldade estava abaixo ali de Estados Unidos, Colômbia, México. A gente teve uma briga fortíssima entre Estados Unidos e Colômbia pelo ouro. A Colômbia quase que conquista essa medalha de ouro, torcendo muito por eles, e acabou que não rolou, mas assim, eles são muito bons mesmo. Eles perderam no detalhe por falhas, porque eles têm mais ginástica que os americanos, pelo menos na minha humilde opinião. No masculino aqui, a gente teve os Estados Unidos com ouro, com Dominic Camarena, Jason Hall, William McCree e Nixon Miles. E segundo lugar para a Colômbia, Yorman Álvarez, Tomás Mejia, Matias Ramos e Camilo Vera. Esse cara aqui, ele é muito, mas muito bom. Tanto ele quanto o Tomás Mejia. Os dois são absurdos de bom. E a equipe ficou com 224.500, né? Apenas meio ponto atrás dos Estados Unidos, que ficou com 225. E o México ficou em terceiro com Juan Pablo Dueñas, Aaron Ibarra, Gael Rosales e Lorenzo Zaragoza, 219.100. O Brasil em quarto com Eduardo Belli, Ivan Oliveira, Caio Pereira e Pedro Silvestre, com 217.050. Mas teve uma questão aqui que nós tivemos o Pedro, né? Indo muito bem nesse dia, fazendo uma competição excelente, e ele acabou com a 2ª colocação no individual geral, né? Uma posição muito boa, e foi a só 0,10 atrás do Tomás Mejia, justamente um dos colombianos que eu falei para vocês aí. E o bronze ficou com Jason Hall dos Estados Unidos. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas competições dos meninos aí lá no PAN? Cara, eu confesso que eu gostei muito da participação dos meninos. Eles, como você falou, eles não têm as séries mais fortes. Eles não estavam competindo com as 10 mais competitivas, mas eles fizeram o que se propuseram ali. Foram muito bem, passaram sem muitas quedas. Acho que destacar principalmente o cavalo com alças, que eles passaram muito bem. E foi uma pena, assim, o 4º lugar eu tava achando que ia dar, porque a gente conseguiu passar o Canadá, que era um dos grandes rivais que estavam ali brigando pela medalha com a gente, mas no fim não acabou não dando. Ficamos com o 4º, acho que o México passou a gente, né? E é isso aí, acho que foi uma boa competição para os meninos, melhor ainda para as meninas, que a gente vai comentar mais para frente. Gente, eu não tenho muito o que comentar, na verdade não tenho nada para falar, porque eu não acompanho ginástica masculina. Então eu vou me resguardar por enquanto. Eu concordo com o Alex naquilo que ele falou do cavalo com alças, que realmente é um problema da equipe brasileira que nós sempre temos enfrentado nas competições nacionais e internacionais. Então acho que os meninos foram lá e representaram. Acho bastante interessante também dar uma olhada nessa criançada que está
competindo no Pan Júnior, nessas competições mais infantis, jovem adultos, porque eles vão ser o futuro da gente, né? O futuro, talvez não de 2028, mas 2032 também está logo ali. Então, achei bem interessante como que os meninos passaram pelos aparelhos, principalmente no cavalo com alça também. No solo teve alguns destaques também, mas no geral achei que os meninos arrasaram bastante dentro daquilo que eles se propuseram, principalmente para alguns ali era a primeira competição internacional, estar em outro lugar, em outro país, fazer essa viagem, aclimatação, todos esses desafios que eles têm. Então, achei bem legal o resultado que eles tiveram. Não, sim, cara, completamente. Eles têm uma dificuldade abaixo, né, dos outros países, mas os outros países erraram, né? E com a execução a gente conseguiu chegar lá. Então é isso que a gente sempre fala aqui. Às vezes os ginastas não têm muita dificuldade, mas se fizer o básico bem feito, a gente vê aí países medalhando em finais por equipes e campeonatos mundiais, simplesmente por fazer o bem feito básico, sabe? Então, é isso, gente. Infelizmente, medalha não veio, a gente tem que melhorar, sim, essa questão da dificuldade, mas eu gostei de ver que os meninos, eles competiram o tempo todo focados, sabe? Tranquilos, isso é muito importante, se você não via aquela tensão neles, assim, né? E eu fiquei bem satisfeito mesmo. Fiquei bem satisfeito. Assim, não esperava uma medalha do masculino, mas o quarto lugar ele foi muito bem conquistado. E eu achei mesmo que a gente ia pegar esse bronze. Enfim, né? A gente teve também brasileiros em quase todas as finais por aparelhos. Somente no solo que a gente não conseguiu essa classificação. O ouro ficou com Thomas Titley do Canadá, com 13.2. O Arturo Rosselli do Chile ficou em segundo, com 12,666. O Chile me surpreendeu muito no solo. Esses meninos são muito bons. E o bronze ficou com Tomás Merria, da Colômbia, com 12,433. Aí na final de cavalo com alças, que é o nosso calcanhar de Aquiles da ginástica brasileira, foi justamente lá que o Pedro foi e ganhou a medalha de ouro, gente. Foi um resultado muito bom. O Pedro, que é um ginasta que, apesar de estar competindo no Júnior, né, ele está naquele último ano de transição. Ele acabou de completar 18 anos, ele poderia sim competir na categoria adulta se ele quisesse, né, como estreante, mas no caso ele optou por permanecer esse último ano na categoria Júnior. Então a gente vê aí um bom resultado dele. A partir do ano que vem já vai poder representar o Brasil aí nas competições principais adultas, né? E é um ginasta que eu vejo com muito potencial, porque ele é muito limpo e a limpeza dele, assim, é muito diferenciada mesmo em relação aos outros ginastas. E não só a nível Brasil, nível mundo mesmo, né? A gente vê, principalmente nas Américas aí, ele se destacando por conta da execução. E eu vejo muito potencial de crescimento dele, muito mesmo. Ele treina no Centro Olímpico com o Guilherme, que é o esposo da Beatriz, né, que é do Pinheiros, e ele vem tendo muita evolução com o Caio Guilherme, né? Parabéns aos dois aí, essa medalha de ouro foi muito legal e eu fiquei muito feliz mesmo. A prata ficou com o Matias Martinez do Chile com 12.2 e o terceiro para o Jason Hall dos Estados Unidos com 12.1. A gente também teve nessa final o Ivan Oliveira, lá do Minas Tênis Clube, ficou em sétimo lugar com 11.8, mas a dele era a mais baixa dessa final, né? 3.5. Então a gente já sabia que por aí que ele não teria assim tanta chance de chegar ali numa nota muito próxima de medalha. Porém, ele tirou 8.3 de execução, foi a maior execução da final, mas ficou ali em sétimo, né? Um décimo a mais ele estava para quarto, mas ficou ali no quase. Na final de argolas, a gente teve também o Pedro e o Ivan nessa final, só que eles não competiram bem. Ficaram ali em sétimo e oitavo. O primeiro lugar foi para o mexicano, Lourenço de Zaragoza, 12.6. Renzuel Soto, de Porto Rico, em segundo, 12.566. E Nixon Miles, dos Estados Unidos, com 12.033. Na final de salto, Camilo Vera, da Colômbia, foi o campeão, com 13.983. Os dois saltos com execução acima de 9, tá? 9.233 e 9.133. Esse menino aqui é um monstro.
Ele junto com o Barajas, a gente já ia falando há algum tempinho aqui no podcast, quem nos acompanha sabe, que a Colômbia vem muito forte pro próximo ciclo, muito forte mesmo, porque a gente está vendo aí o Barajas, que estreou no adulto ano passado e já foi medalhista olímpico, né? Na barra fixa. E o cara tá assim, voando. Aí vem também uma nova geração junto com ele. Assim, não se surpreendam caso a Colômbia faça uma graça aí até os Jogos Olímpicos de Los Angeles, tá? William McCree, Estados Unidos, segundo lugar, com 13,8, e Yesuel Soto, de Porto Rico, 13,549, terceiro lugar. O Pedro ficou em quinto lugar, ele saltou 13,266, né? Fez ali um Yurchenko com dupla pirueta e um Tsukahara com dupla também. Final de barras paralelas, desculpa, barra fixa, não, barras paralelas. Colômbia com ouro e prata, Yorman Álvarez 13,3, Camilo Vera com 13,3 também. Na verdade, não foi ouro e prata, foram 2 ouros para a Colômbia. Eles empataram aqui. No caso, houve uma diferença, né, de nota de execução entre os dois, só que para essa competição júnior, eles optaram por não usarem o critério de desempate, né, que é a nota de execução. Então, quem pontuava a mesma coisa ficava com a medalha igual. No caso aqui, os dois colombianos ficaram com essas medalhas de ouro. E o bronze foi para o mexicano Aaron Ibarra. O quarto lugar ficou com o brasileiro Pedro Silvestre. Ele tirou 12,4 e o mexicano 12,533. Foi por um detalhezinho ali que ele não pegou esse bronze também nas barras paralelas. Mas os colombianos, meus amigos, 13,3 os dois, tá? E um deles, o Camilo Vera, tirou 8,4 de execução. O outro tinha 5,5 de dificuldade, mas falhou na execução. E os colombianos colocaram as 3 maiores notas nas barras paralelas nas classificatórias. Então, assim, os caras estão muito à frente dos Estados Unidos, por exemplo, né? Eles ficaram atrás ali no TF, foi por detalhe mesmo. Barra fixa, Colômbia mais um ouro, Camilo Vera com 5,8 de dificuldade, isso aqui é nota de adulto, e uma execução de 8,0, isso com 13,8. Isso aqui, gente, é nota para competição adulta. A gente está vendo aí em Copas do Mundo os atletas tirando 3,5, 3,6. E o Vera tirou 13,8 e foi merecido. Então, assim, ele é um cara aí que eu tô bem ansioso para ver nos próximos anos. A Colômbia, como um todo, né, no masculino. Thomas Titley do Canadá com a prata, 12,833. E o Pedro Silvestre, novamente, medalha de bronze, 12,8. Ele, mais uma vez, se deu bem aí também na execução, 8,2. Foi a nota que ele tirou. E isso ajudou ele a tirar a nota para esse bronze aí. Então, como um todo, a gente saiu dessa competição no masculino, né, com 3 medalhas, as 3 do Pedro, das 3 cores, um ouro, uma prata e um bronze. Eu achei muito bom, fiquei muito feliz e, assim, meus parabéns aí mesmo pro Pedro, pro Caio, vocês mandaram muito bem. E é isso, gente. Meus comentários no masculino foram esses. Não sei se vocês têm outros a acrescentar aí. Não, eu só queria completar falando que o Pedrinho me surpreendeu, assim. Eu não acompanho muito ginástica masculina, menos ainda juvenil, júnior, mas ele mostra ser um ginasta muito limpo, né? Então, assim, tem a base. Eu acho que se aumentar as dificuldades, ele tem muito para crescer e se tornar um nome importante na ginástica masculina do Brasil. Eu também concordo com o que o Renan falou. Eu acho que a base está vindo bastante forte. O menino da Colômbia também, que levou algumas medalhas, ele treina junto com o Barajas, então a gente sabe que a base dele é muito forte. O Barajas, que também vem apresentando um nível de ginástica super elevado. Também tem a mesma questão do Brasil de ser um país relativamente menor na ginástica mundial, ainda menos que o Brasil, a questão da Colômbia, mas assim, achei bastante interessante ver os países latinos mostrando uma excelente qualidade de ginástica masculina também, porque a gente já poderia esperar alguma coisa legal dos Estados Unidos e Canadá, porque é uma potência na ginástica, mas achei muito interessante ver países como Chile, Colômbia, Brasil apresentando um nível super interessante de ginástica também. Sim, cara, e assim, isso aí me deu uma nostalgia
da época ali de 2006, 2008, 2007, na verdade, do PAN, né, que teve aqui no Brasil, que a disputa no masculino não era com os Estados Unidos e Canadá. Eles ali estavam brigando pelo bronze. O ouro estava entre Brasil e Porto Rico. Na época, eles eram nossos maiores rivais, né? Apesar de que, em 2004, o Canadá já teve um campeão olímpico de solo, o Kyle Sheffield, e os Estados Unidos também, já tinha tido Paul Ham, né, no geral. Mas, assim, nas Américas aqui, eles nunca foram bambambãs, entendeu? O Brasil já esteve muito à frente deles como equipe, né? E hoje em dia, a gente vê aí os Estados Unidos com uma maior dominância aqui, naturalmente, só que a Colômbia tá chegando lá também, entendeu? Então eu tô gostando disso, tô achando bem legal. Enfim, esses foram os comentários masculinos, mas essa competitividade que a gente viu aqui, a gente não viu no feminino. Os Estados Unidos atropelaram todo mundo lá, as americanas sambaram lá no Paraguai, e vamos falar delas agora, tá na hora, né? O que vocês acham? Vamos. Ó, nós ficamos por equipes com medalha de prata no feminino. Foi um resultado muito bom também. As meninas passaram bem pelos aparelhos. A gente vai falar sobre elas aqui também. Cauane Aquino, Sofia dos Santos, Francine Oliveira e Isabel Ramos. Nota 145,850. Terceiro lugar para o Canadá, Samantha Couture, Coralie Demers, Stella Letendre, não sei, e Marianne Saber. 145,450. E o ouro para Estados Unidos da América, Charlotte Bullock, Lavi Crane, Kyle Smith e Adalie Van Griefsen. Tava todo mundo na casa do 145 ali, elas foram lá e tacaram o 152,3. Uma diferença substancial, né, gente? De 6,5 pontos praticamente. Elas mandaram super bem e não tinha realmente do que tirar das americanas ali. Elas, apesar do Brasil ter feito uma competição muito boa, muito melhor que a dos outros países, né, anteriores, não tinha como chegar nos Estados Unidos. Elas estavam realmente no outro patamar ali. E no individual geral, a gente teve ouro para Charlotte Bullock, né, 51,4. Prata para Julieta Lucas, da Argentina, 51,1. E bronze para Adalie Van Griefsen, dos Estados Unidos, 50,6. A melhor brasileira foi a Isabel. Ela ficou em 7º lugar. Mas a Isa, ela teve problema no solo, né? Ela não fez uma boa competição no primeiro dia, que serviu tanto para final por equipe, de classificatória e final individual geral. E ela ficou com 10,9. Isso aí meio que acabou com as chances dela aí no individual geral, né? Infelizmente, ela acabou ali com a 7ª colocação. E a Francine me surpreendeu aqui, tá? A Francine, ela que é uma ginasta que tem sido usada nas equipes B júnior do Brasil. Ela foi para a Gimnasia na Sérvia, mas assim, nas competições A, ela não vem sendo tão usada. Só que ela foi para o PAN dessa vez e somou ali 48 pontos, ficou na 9ª colocação. Gostei de ver a participação da Francine. Depois ela também medalhou aí, mas da performance delas no primeiro dia de competição, o que vocês acharam, gente? Eu queria, antes de vocês começarem, eu queria destacar o salto da Cauane Aquino, tá? Porque assim, eu estava no Troféu Brasil do ano passado, quando ela fez um tinha com a pirueta e meia. Eu acho legal a dificuldade, mas o salto estava bem sujo, né? E daí não pontuava bem por conta disso, apesar dela estar acertando. Só que aí a comissão técnica trocou o Mimê por Urchan com uma pirueta simples agora, acertou a técnica dela, e gente, que salto incrível, tá lindo, e ela cravou nos 2 dias, tanto na classificatória quanto na final. Vou deixar para vocês agora. Bom, eu vou comentar. A gente aqui no Roda costuma ser um pouco ácido nos comentários e vocês acabam, às vezes, pegando no nosso pé, mas a gente também alisa quando é necessário. A gente fala mal, mas a gente também alisa, porque as meninas do Brasil competiram muito bem. A Isabel teve uns probleminhas ali nas séries dela, mas eu acho que a gente tem que entender que a Isabel está passando por um momento de transição do corpo, ela está passando ali pela puberdade,
Então, é um momento onde a ginasta perde alguns elementos, tem algumas dificuldades que acabam não conseguindo realizar, e isso afeta bastante, né, na série delas. É um corpo que cresce muito mais rápido do que a ginástica consegue acompanhar. Então, ela está nesse momento de mudar a ginástica dela, de entender o corpo dela melhor, e por isso está tendo essa dificuldade um pouco maior em fazer os elementos que ela já era acostumada, e até tirando algumas dificuldades, mas isso não tirou o brilho dela de jeito nenhum na competição. Acho que ela competiu muito bem e ajudou bastante o Brasil a conseguir essa medalha de prata. E o desempenho das outras meninas também. As meninas fizeram o que estavam propostas. Gostei muito do salto da Cauane. Ela saltou muito bem. Ela tem uma explosão, né, na abordagem com o aparelho ali. Ela consegue ir alto, ela consegue ter a postura no ar correta, ela consegue chegar bem. E esses saltos, principalmente do Brasil, o da Isabel, da Cauane e da Francine, fizeram toda a diferença para essa medalha de prata, né? Acho que teve um momento ali da competição que eu acreditei até que poderia não vir, mas o desempenho delas no salto foi tão bom que garantiu essa medalha aí pra gente. No mais, parabenizar a equipe toda, as meninas competiram muito bem, a Sofia Mini, né? A própria Francine, foram todas muito bem. E é isso, acho que eu só tenho a parabenizar as meninas pelo trabalho e a comissão técnica também. E teve forró, né, no Paraguai. Sim, teve forró. Teve forró da Francine. O GNU tem um artístico muito bonito, né? É uma escola de artístico muito bonito. Cara, eu vou levantar uma polêmica aqui, mas vamos ser rápidos nessa polêmica, tá? Por favor. Questão de artístico, eu acho o GNU até mais original do que o Flamengo, talvez. Sim, a Adri tem esse histórico, tem umas coreografias bem fora da casinha, assim, bem fora da caixinha. Acho que a própria Daiane é uma boa referência disso, um bom exemplo disso. Quando ela veio ali com o brasileirinho, acho que não era todo mundo que apostava em uma ginástica lá atrás, dançando uma música tão contemporânea, né? Sim, não tô falando que o Flamengo é ruim não, tá, gente? Só tô falando assim, que o GNU... Não, gente, não é isso. Eles ao meu ponto de vista, né, arriscam mais, vão um pouco mais pra fora da caixinha, assim como o Alex disse, né? A coreografia da Maria Lô, por exemplo, gente, aquilo ali eu diria que eles legal. são mais originais, né? Eles são bem mais originais nas coreografias. Sim. Eles exploram o artístico por uma veia um pouco diferente, assim. Vocês querem comentar também sobre na polêmica, gente, ou não? Ou podemos mudar? Eu vou fazer meu comentário junto com os meus outros comentários que eu tenho, porque eu tenho um comentário sobre a Francine, mas vou deixar para o Rodrigo ir primeiro. Vai lá, Rodrigo. Gente, então eu não vou ficar me estendendo muito, porque eu não lembro de muita coisa que aconteceu, minha memória é um pouco de peixe, mas eu concordo com tudo que o Alex falou. Eu acho que as meninas foram muito bem, inclusive a Isabel, tipo, no grupo que a gente tinha comentado que a Isabel não estava passando por uma fase muito boa, e tipo, quando a pessoa falou isso, eu pensei, meu Deus, ela tá péssima, mas não foi o que aconteceu. Eu acho que ela perdeu alguns elementos, né, a maioria, mas eu acho que foi, assim, muito boa no individual geral, com exceção do solo, né, tanto que hoje ela foi vice-campeã brasileira, né, e é isso que eu tenho para falar, porque eu não lembro de muita coisa que aconteceu. Uma outra coisa era a Isabel que me deixou assim, não chateado, mas pensei assim, poxa, foi que ela não estreou a nova coreografia do solo dela. Então, assim, fica o questionamento. Será que aquilo foi um surto coletivo? Que ela estava só testando o que assim, era aquilo e desistiram e mudaram? Ou não sei, velho, mas assim, eu queria ter visto uma coreografia nova. Essa dos irmãos Adams, não, da família Adams, eu acho que, sei lá, já passou, entendeu? Eu acho muito fofinha essa coreografia dela. Então, eu gostava muito dessa coreografia ano passado. Acho que tinha mais a ver com ela. Agora que ela tá enorme, acho que fica um pouco sem sentido. Inclusive, hoje no brasileiro eu tive essa percepção mais fortemente. Concordo com você, Alex. Eu concordo. Eu acho que agora tá muito infantilizado para ela, sabe? Ela precisa de uma coisa mais adolescente. Exato. Eu concordo um pouco com tudo que o pessoal falou aqui.
Também voltando um pouquinho, fazendo essa recapitulação do Pan Júnior, queria comentar principalmente sobre a Charlie Ann Bullock, que ficou em primeiro lugar, que eu achei ela muito interessante como ginasta, que ela tem uma linha muito limpa, eu acho que como uma júnior ela está indo num caminho muito legal, ela tem uma linha de ginástica muito bonita realmente. Não poderia guardar meus comentários sobre a Bel, porque realmente foi uma pena e cortou meu coração ver ela ali ficando triste, chorando, desesperada, mas realmente isso que o Alex comentou é muito real, porque eu trabalho com ginástica e eu vejo isso todos os dias, porque a faixa de idade dela é mais ou menos a faixa de ginastas que eu tenho, então é muito comum a gente ver essas meninas crescendo 10, 12 centímetros em um ano e perdendo totalmente o controle no ar, perdendo o controle de piruetas na hora de fazer mortal, porque o corpo muda, a pressão que você coloca nos seus punhos para fazer, sei lá, um flick é completamente diferente, então é super normal e esse processo, eu acho que ela está sendo super bem assistida no Flamengo, porque eles já passaram por isso com muitas outras ginastas, já passaram isso com a Dani, já passaram isso com a Rebeca, com a Jade, então eu acho que para a Bel, ela está num lugar muito interessante para ela passar por esse período de transição, sabe? Que ela tem profissionais ali que estão acostumados a ver essa transição de corpo, essa transição de cabeça também, enfim. Depois, com relação à Francine, eu fiz um tweet há um tempo atrás que deu bastante polêmica, que foi sobre a falta de originalidade nas músicas do pessoal do Brasil, sabe? Eu acho muito legal quando as ginastas trazem algo regional, uma coisa que tem a ver com elas. E eu acho muito bonito quando elas trazem algo bem, bem brasileiro, sabe? Como o Renan mencionou, com a Daiane no Brasileirinhos, com a Rebeca no Baile de Favela. Acho muito interessante quando as meninas trazem algo super original, sabe? E como vocês comentaram também, eu acho que o GNU, eles têm um artístico super interessante, porque o Flamengo, ele tem um artístico bom, mas eu acho que é muito uma coisa fabricada, uma coisa muito parecida entre todas. Eu acho que no GNU eles como que exploram a individualidade da ginasta um pouquinho mais. Então, acho super interessante também. Depois, a questão da Argentina, da Julieta Rosa, eu acho muito bonita também a linha de ginástica dela. E dá para ver muito também dos ensinamentos do Roger, de quando ele trabalhou lá na Argentina, de como as ginastas foram preparadas, porque você vê mais ou menos o mesmo tipo de linha de ginasta nas ginastas que são da Argentina, que vieram de uma mão do Roger, para as meninas que estão no clube onde o Roger tá lá no CGI. Então, tipo assim, é muito interessante ver como que um treinador ele consegue deixar a marca dele nas meninas. Então, achei bastante interessante o resultado do PAN para as meninas dos Estados Unidos, principalmente. Na questão da Bel, me cortou muito o coração, mas faz parte, sabe? É levantar a cabeça e ir para frente. E, no geral, achei uma competição bem interessante para ser uma competição júnior, sabe? Achei que o nível estava bem legal. Sim, cara. Pode falar, Alex. Não, eu só queria trazer um ponto aqui do solo da Julieta. Eu acho que ela tem um giro bem diferentão. Achei muito lindo. Sim, realmente é muito bonito o solo dela, sabe? Eu acho que as meninas da Argentina, elas estão fazendo algo muito interessante também, que é investir em campings, investir em mandar essas meninas treinarem em outros lugares para elas verem como funciona a ginástica em outros países, em outros centros de treinamento, porque eu acho que isso também traz bastante confiança para a ginasta, para ela saber que o mundo não é só aquele ginásio que ela treina ali todos os dias e chegar na hora da competição e ver outras caras, ver um monte de gente. Então, acho que a Argentina está num caminho super interessante de ginástica também. Show de bola. Eu só tava atualizando aqui minha tabela. Eu tô pontuando 136 no Fantasy. Ai, amigo, que mico. Ai, que vexame esse Fantasy, velho. E eu que fiquei em último no Fantasy, gente, pelo amor de Deus, que mico. Mas Ai, já saiu o irritei resultado? O que eu tava olhando aqui. Já, Depois eu já vejo. sim. Eu venci o TF. Nossa, O Rodrigo contou com uma nota 1. Não, o Renan contou com uma nota 1 nas barras. Mas eu contei com essa nota 1. Foi Renan. Não, subiu depois pra 11. A Bia Lima me salvou. Socorro, aquele 1 foi icônico. E teve uma questão, gente, nessa final por equipes, que foi a lesão da Lavi Crane, né? Ela saltou, sentiu ali no salto, foi pra paralela, e assim, depois da paralela ela não continuou a competição. Então, ela era a grande favorita pro ouro no individual geral. Não sei se vocês lembram, tinha muita expectativa em cima dela, que Lavi Crane
é a nova GOAT Júnior dos Estados Unidos, ela é irmã dela, que não sei o que e tal, e elas são realmente muito talentosas. Mas assim, a menina se quebrou, né, no primeiro dia, e colocaram ela na final de salto para saltar dupla de novo. Uma dupla que visivelmente ela não estava conseguindo completar. Exatamente. Aí ela Ela foi era lá, uma das favoritas do Mundial Júnior também, né? favoritíssimas. E aí ela ficou, no caso, já entrando no assunto de final de salto, né? Em 7º lugar. Mas assim, foi uma polêmica danada. Tava todo mundo falando assim, nossa, por que eles fizeram isso, que não sei o que e tal. Enfim, né? Mas Live Crime, aparentemente agora, não vai ser uma ameaça tão grande pra gente. Mas os Estados Unidos tem um monte que conseguem compor o papel bem ali, mas enfim. O ouro aqui no salto foi para Adelaide Van Grieveson, dos Estados Unidos. Ela fez 13.483. E o segundo lugar foi para a Cauane Aquino, do Brasil. Ela saltou o Yurchenko com a pirueta, cravado, e fez depois um Yurchenko com mortal esticado, o famoso Klimenko, né? Cravado também. E ela fez 12.949, né? No caso americana fez 13.483. Realmente, por conta da dificuldade, não tinha como chegar lá. E o bronze foi para a canadense Coralie Demers, 12.933. Ela fez os mesmos saltos da Cauane. Eu falei assim, nossa, vão garfar nossa menina. Mas não, né? A Coralie ficou ali com a medalha de bronze e não passou a Cauane, mesmo tendo ali as mesmas dificuldades. Acho que com exceção da Levi Crane e da primeira colocada dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, todo mundo saltou o Yurchenko com pirueta e o Yurchenko esticado, não foi? Foi, basicamente todo mundo. Porque lá não tem a regra de fazer salto em direção diferente, então elas podiam fazer salto do mesmo grupo. Uhum. Exatamente. Renan, só para comentar uma coisinha aqui antes da gente passar de tema sobre a Levi Crane ainda, que tem uma questão também muito interessante para ser analisada também, a questão da segurança dessas crianças, né? Porque é muito diferente quando uma ginasta adulta decide, mesmo que estando numa lesão, porque a Levi Crane já vem de uma lesão também, uma ginasta adulta decide competir e fazer o aparelho ainda que esteja lesionada, que uma criança, né? Colocar uma criança ali com toda a pressão que vem de carregar a imagem do time USA. Eu acho também que vem uma questão de como que a gente pode proteger as nossas ginastas, principalmente as crianças, sabe? E fazer elas entenderem que tem hora para as coisas, sabe? Porque nisso você termina machucando muito feio a ginasta e ela tem que aposentar antes mesmo de ir para o adulto. Então, eu acho uma questão de segurança muito complicada, sabe? De colocar uma ginasta que claramente não está preparada para aquilo, para fazer um salto tão difícil e, enfim, não vale nem a pena porque a menina não terminou nem no pódio, sabe? Então, tem uma questão muito delicada de como o time dos Estados Unidos vem com uma questão desde do Dr. Nassar e tudo isso, de como que eles protegem essas crianças, sabe? Não só de violência sexual, psicológica, mas também de problemas físicos, né? Porque nessa aqui outra menina se quebra inteira e acaba com a carreira dela, sabe? Eu acho que não é essa a ideia dentro do esporte de fazer tudo por uma medalha, sabe? Por mais que a menina seja favorita e tudo mais, eu acho que é importante também a gente entender e proteger nossas crianças, sabe? Porque, querendo ou não, por mais que sejam crianças fazendo um esporte de alto rendimento, são pessoas em uma posição de vulnerabilidade, sabe? Porque as crianças ainda não têm essa distinção de certo e errado, do que pode, do que não pode. Enfim, eu acho que foi uma questão que o pessoal não falou muito, mas que é perigoso, sabe? Da gente normalizar, colocar ginastas crianças lesionadas para saltarem um salto difícil. Sim, eu tenho 2 pontos a falar a respeito disso. Primeiro é que, cara, fazer a menina saltar já nessa situação, sendo ela júnior, já é ruim, né? Mas num PAN, sabe? Num PAN júnior, sabe? Não entrou na minha cabeça, sabe? Não entrou na minha cabeça. Ninguém ali tinha dificuldade suficiente para bater ela, então muito desnecessário. Se ela fizesse uma pirueta simples de um com o Klimenko, igual todo mundo fez, ela muito provavelmente entraria na medalha também, entendeu? Então, assim, realmente não fez sentido nenhum para mim eles colocarem essa menina para fazer
forçarem ela a fazer forçarem no sentido de, enfim, vai fazer dupla, entendeu? Não no forçar, tipo, colocar uma arma na cabeça dela. Mas deixarem ela fazer, no caso, essa dupla pirueta aí nessa final, porque não fez sentido nenhum pra mim, honestamente. Enfim, esse era o ponto 1. E o ponto 2 é que eu concordo muito com o que o Juno tá falando aí, falou no caso, sobre essa nova cultura, né, que a gente tem visto de ginastas se conscientizando, né, das próprias limitações do corpo e tal, e se abdicando de algumas competições, né? E eu chamo isso de efeito Rebeca Andrade, porque a gente vê a Rebeca aí muito vindo de várias lesões, né, e permanecendo em um nível tão alto por tanto tempo, e ela não participa de tudo, né? Você vê que esse ano ela não vai competir, ela já falou que pro Mundial ela não vai continuar poupando o corpo. De várias competições ela não fazia algo ali para não passar do limite dela, entendeu? E isso aí acaba virando modelo para outras ginastas, porque hoje a Rebeca é o grande nome da ginástica internacional, né? Com a ausência da Biles, a Rebeca é o grande nome ali de dominância. Então, a gente vê aí a Charlize Jones, por exemplo, que não competiu o Classic, não competiu o Winter Cup, não competiu o Championships, mas vai competir um negócio lá que eu nem sei exatamente o que vai acontecer. É um evento para mulheres, né? É um evento multiesportivo feminino, e vai ter ginástica e ela vai competir na equipe USA, vai ter USA e Mundo. E ela vai estar nessa equipe USA. Não sei qual vai ser o formato dessa competição, como que vai acontecer, mas vai ser o comeback dela aí, sabe? E ela tá treinando, falando que quer competir nesse ciclo. Não falou sobre o campeonato mundial, mas muito provavelmente ela deve voltar para fazer um aparelho ou outro na seletiva, no trials. Então, assim, é uma questão de que elas estão mais conscientes de si, sabe? Isso é muito legal. Eu chamo isso de efeito Rebeca Andrade. A gente tá ditando moda agora. Totalmente, Renan. Muito bom, né? Eu concordo 100% com o que você falou, e a questão da Rebeca também, e eu acho interessante como as meninas têm tido um pouco mais de liberdade, principalmente aqui no Brasil, de fazer menos aparelhos, de pular competições, enfim. Eu acho que os Estados Unidos têm muito que aprender também com a gente nesse sentido de como poupar as meninas e proteger nossas atletas mesmo, porque a gente sabe que lesão não é fácil nem para o atleta, nem para o clube, nem para a seleção, psicologicamente, financeiramente, fisicamente, enfim. O melhor que a gente poupar nossas meninas, melhor vai sair os resultados. Sim, e antes de passar para as barras, só para complementar e colocar um ponto final nesse assunto aqui. A gente entrevistou no Roda Talks aqui, um tempo atrás, a Lilia Cosmo, da Romênia, e a gente perguntei para ela, né, assim, qual que era o modelo dela na ginástica hoje, e ela falou Rebeca Andrade. Eu falei assim, caraca, sabe? Antigamente a gente pensava assim, qual que é sua ginasta favorita, né? Seu modelo. A gente talvez pensava assim, a Catalina Ponor, tá nas referências da ginástica antigamente, né? Várias romenas, né? E ver uma romena falar uma brasileira, sabe? Eu fiquei muito feliz, eu falei isso pra ela, inclusive, no episódio. Mas ela é muito amiga da Ana Barboso, né? Elas são best friends. E a Barboso, ela simplesmente foi campeã europeia esse ano, falou assim, galera, beijos, saudações, eu não vou pro Mundial esse ano porque eu vou estudar, beleza? Tipo, isso aí, nunca que a gente poderia imaginar que isso aconteceria um tempo atrás, sabe? E ela seria até julgada, tá? Por outras pessoas do meio da ginástica. 100% amigo. E só a questão da Barbosa também, além de ela ganhar o campeonato europeu, um mês depois ela se formou na escola, no ensino médio, e lá na Romênia eles têm uma prova tipo o Enem, que você tem que fazer no final do ensino médio, e ela tirou, assim, uma das notas mais altas do país. Então, tipo assim, é muito interessante você ver que ela tem um espaço para estudar, para se dedicar, mas também para fazer a ginástica, que é o que ela gosta. Sim, e assim, fofocas, eu não posso falar quem falou, mas que as CDFs ali, as nerdzinhas do grupo, são a Barboso e a Guiguarta. E assim, não coincidentemente, as duas conseguiram vaga para a Universidade do Michigan, lá
quer dizer, para a universidade lá nos Estados Unidos, né? No caso da Guiguarta, ela é para Michigan, e no caso da Barbosa, ela é para Stanford. Então, assim, e são as duas ali que falam inglês da equipe, junto com a Ela Prea. Sabrina não fala inglês. O murro na Sabrina Werner. Ai. Tem fofoca da Sabrina, e a gente vai falar isso no giro. Não sei se nesse episódio ou na parte 2, galera, mas enfim. Vamos aqui então para a final de barras. Ouro para Charlotte Bullock dos Estados Unidos, 14 pontos. Ela fez 5,8 de dificuldade, 8,2 de execução. E no Campeonato Americano ela fez 14,4. Então, assim, olho nessa menina. Prata para Julieta Lucas da Argentina, 12,3. Apesar de ter a maior nota de dificuldade aqui, a segunda nota de dificuldade, ela falhou, né, nessa final, não foi tão bem, mas conseguiu ali segurar a medalha de prata. O bronze foi para Dominica Escartin, do México, 12,166. E nessa final a gente teve a Sofia dos Santos, ficou em sexto lugar com 11,6, e a Bel teve uma queda, né, a gente comentou anteriormente aí, ela fez 11,166, ficou em oitavo lugar. Algum comentário ou passa direto? Passa direto, amigo. Vamos entrar no brasileiro. Show. Na final de trave, novamente, Charlotte Bullock, ouro, 12,533, 4,6 de dificuldade. Prata para Adalie Van Grimson, dos Estados Unidos, 12,4, 4,2. E a Isabel Ramos, do Brasil, 12,266, 4,6 de dificuldade. Ela foi com aquele colan amarelo da Rebeca, né? Que foi o mesmo colan com que a Rebeca conquistou aquele bronze inesperado na trave em 2023. Eu falei assim, cara, a Isabel hoje ela vai rebecar. E ela rebecou, velho. Ela foi lá e pegou o bronze. Fiquei feliz por ela. A Francine ficou em quarto lugar. Não é o principal aparelho dela, né? Eu fiquei até surpreso que ela pegou o final de trave. Foi a segunda menor nota de dificuldade dessa final. Só que ela fez a prova muito bem, né? E várias outras erraram também, né? As meninas, as anteriores. Então, ela conseguiu ali segurar o terceiro lugar até a última ginasta se apresentar. E quem era? Isabel. Então, não importasse se a Isabel ela chegasse ou não para essa medalha, mas a medalha seria do Brasil. Então, a gente não sabia de quem seria, mas o mínimo bronze seria do Brasil, e foi isso que aconteceu, foi para Isabel. No solo, mais um ouro para Charlotte Bullock, dos Estados Unidos, 12,5. Stella Letendre, do Canadá, em segundo, com 12,4. E o bronze foi compartilhado com México e Estados Unidos, Dominica Escartin e Adalie Van Grimson, as duas com 12,266. Francine ficou em sexto lugar com 12,1. E Kawane ficou em nono lugar, foram 10 finalistas, na verdade, né? Nessa final. A Kawane ficou ali em nono, porque teve duas empatadas em terceiro. 11,533 foi a posição dela. Eu acho que, na verdade, que a Francine aqui, ela também... eu acho que ela ficou em sexto ali, porque eles não quiseram ter 3 medalhistas de bronze. Porque a nota dela foi um pouquinho engarrafada. Mas eu gostei desse pódio. Eu achei a canadense muito bonitinha, a Stella. Ela é muito carismática. A Bullock, ela é uma das poucas ginastas, se não for atualmente a única ginasta dos Estados Unidos que eu vi, que eu falei assim, uau, em coreografia, sabe? Eu falei assim, caraca, ela tem um artístico muito bonito. A outra não, né? Mas ela tem, a Charlotte Bullock. E eu fiquei surpreso, assim, sabe? E eu falei assim, caramba, essa menina vai pra frente. E não sei se... Enfim, mas... ela treina no ETC, né? Lá nos Estados Unidos. E quem trabalha lá é o Hélio Coutinho, né? Ex-técnico do Flamengo. Ele era coreógrafo lá. Não sei se ele trabalhou na coreografia da Bullock, não, tá? Mas que tá bonita, tá. E esses encerram meus comentários do PAN. Gente, podemos prosseguir? Ou vocês querem falar algo mais? Só antes da gente prosseguir, rapidinho aqui, queria muito falar que eu fiquei muito feliz por essa medalha da Bel. Eu comemorei como se tivesse sido, assim, uma medalha de ouro nas Olimpíadas, porque depois de ver ela passar um pouco mal no começo da competição, chorar, tudo mais, no primeiro dia, eu fiquei muito feliz realmente em ver ela levando uma medalha para casa.
Por mais que tenha sido as custas da medalha da Francine, de certa forma, fiquei muito feliz pela reviravolta na competição e ver que ela levou uma medalhinha para casa, sabe? Foi importante para ela e foi importante para mim também, de certa forma. Sim, concordo total com o Júnior. Quem viu a Isabel chorando lá naquela final de paralela ficou com o coração quentinho quando ela voltou na trave e conseguiu a medalha dela, porque tem muito trabalho envolvido, a gente torce muito essas meninas e quando elas conseguem o resultado, a gente fica muito feliz com esse campeonato. Isso aí, galera. Não, sabe o que eu tava Oi. pensando? Esse EP do Júnior tá muito comprido, eu acho que dava um EP solto. Tipo, a gente emenda com o giro e faz um EP e deixa o do brasileiro separado. O que tu acha? Pode ser. Porque tá muito extenso. Se a gente for colocar brasileiro aqui, vai pra coisa de 3 horas, entendeu? Verdade. Então, bora pro giro hoje. A gente já decidiu aqui entre a gente agora que a gente vai fazer. A gente ia falar do brasileiro, a gente ia falar então parte 1, parte 2. Então a gente acabou de definir aqui, né, Alex? Né, pessoal? Que a gente vai fazer Isso. parte 1 e parte 2 desse episódio dessa forma. É assim, a gente roda orgânico, entendeu? A gente decide as coisas na hora mesmo. E vamos pro giro então. Pro Japão, né? Começando por lá, com uma menina que eu gosto muito, que é a Kishi Hina, finalista de solo lá em Paris. Tem uma música que eu gosto bastante. Eu esqueci o nome dela agora, mas é um técnico daqueles que emociona. Ela machucou o dedão do pé numa competição recente, não especificou qual, mas ela vai continuar, né? Treinando para o Campeonato Mundial, né? Em junho, uns 3 meses atrás, ela já tinha lesionado o dedinho do mesmo pé e não foi bem no asiático, né? Que foi algumas semanas depois. Então, assim, será que é uma estratégia legal, né? Ela aí, mas assim, qual que é o grau de lesão? Ela é uma ginasta que tem chance de pegar a final de solo mundial e talvez até medalhar, né? A gente tem a Aiko Sugihara também, lá do Japão, que vem com boas chances nesse aparelho. Mas as duas aí são os maiores nomes, já que a Shoko Miyata, apesar de ter também, isso aqui foi uma notícia que a gente colocou aqui no giro, vencido o judô geral no campeonato estudantil do Japão com 55 pontos, 55,55 no judô geral. Isso é nota de campeã mundial, né? Mesmo ela tirando isso agora, ela está fora de Jacarta, porque eles selecionam a equipe muito tempo antes, né? E a Shoko Miyata, ela tava com alguns problemas, não sei se ela tava com bom rendimento e tal, mas ela teve também o banimento, né, de Paris, foi uma polêmica grande, mas enfim, ela tava sem competir, né? Aí ela fez isso aqui agora, só que não vai pro Mundial, tá fora de cogitação. Então, enfim, né, foi uma coisa que aconteceu com ela e barrada mais uma vez, coitada. E mais uma notícia lá do Japão, foi o Kazuma Kaya, um grande atleta lá, ele fraturou o Aquiles, então tá fora do Campeonato Mundial desse ano. Na China, a gente viu a Liu Jinhu fazendo solo, um duplo esticado, bate mortal grupado. Então assim, tá mortal carpado na verdade, né? Desculpa, porque o grupado ele é mais comum, né? O carpado não. Muito bonito. Vocês viram isso no Twitter, gente? Eu vi que o pessoal tava comentando bastante. Sim, O Rodrigo, com certeza, né? Cara, eu fico batendo ponto todo dia no perfil dos chineses lá do Twitter, porque é toda semana uma notícia nova, cara. Mas esse duplo esticado dela é muito lindo, velho. O carpado também. Eu tava comentando no outro grupo. Oi? Eu vi de tanto que você falou na minha DM esse amigo, pelo amor de Deus. Eu não aguentava mais. Gente, eu tava comentando no outro grupo que se as chinesas tivessem físico de brasileiras, elas dominariam todos os aparelhos, porque lá tem técnico para tudo, né? Tem para barras, para trave, para salto nem tanto, né? Não, se bem que estão entregando uma coisinha ou outra, mas no solo também. Que pena que elas são bem magrinhas, né? Não conseguem ter muita potência para puxar uma macro mais difícil. E também não são americanas para usar coisas ilícitas, né? Porque cá entre nós, elas fazem muito uso de uns negócios aí para melhorar o desempenho.
Olha a polêmica. Gente, Ai, desculpa, Simone não, Biles. mas agora eu vou falar também. Mano, é impossível. Eu me perdi, Jorge. Deixa eu não não sabe projetar. Os braços Do nada, velho. Do nada, Tava vários falando das filmes chinesas. comentando, velho. Tava falando das chinesas e terminou a Meu Deus, a Alice gente- Jones, coitada. Gente, Vários eu filmes são tenho que cometidos. puxar hate pras americanas, porque o povo do Twitter vive falando mal das chinesas e eu não aceito. Então eu já E até a Simone. Ai, totalmente, velho. Mas ela é diva, adoro ela. A gente teve uma entrevista aqui com a Adriana Alves, né? Treinadora da Andresa, e elas participaram juntas de um camping lá na China, né? E ela comentou que as técnicas chinesas estavam assim, espantadas em como que a Andresa tinha potência nas pernas. E a Adriana falou com a gente na entrevista, né? Ué, mas é o nosso biotipo, né? Porque realmente as meninas elas treinam e isso que o Rodrigo falou, elas não criam força nas pernas. Gente, agora um mico. Aquelas aberturas do salto da Andresa foi pra China fazer o quê? Voltou pior. Cara, o salto dela é muito zoado, cara. Eu adoro a diva, fiquei muito triste por ela no brasileiro que não conseguiu se manter em pé na trave, mas gente, é indefensível, indefensável. Não sei como que fala. Tipo, ser ginasta e não conseguir atingir uma amplitude de 180 graus num espacate em cima da trave. Mas eu adoro ela, gente, não é uma crítica que não, só foi uma observação mesmo, porque principalmente aquele primeiro salto dela ligado com a entrada de flick, tava com uma amplitude Andresa, muito ruim. Eu vejo que ela tem muito potencial na trave, né? Ela tava com uma D potencial de 6.2, né? Ano passado. Mas dificilmente acertava. E assim, quando acertava, tinha algum errinho de execução, nisso que vocês estavam falando, né? De abertura de perna e tal. Mas imagina ser lindíssima de assistir, gente. Eu amo a Andresa. Ela trocou de coreografia recentemente, né? Eu tava torcendo para ser uma coisa meio amazônica, assim e tal. Foram pra música clássica, né? Ela tá usando Four Seasons, né? A música do. Não sei se Vivaldi. Enfim, é uma música clássica, mesmo que a Carol usou, né? Em 2022. Só que é um remix lá. E. Carol Pedro, no caso. Eu queria que fosse uma coisa mais amazônica, né? Tanto ela quanto a Francine, elas, apesar de serem do GNU lá, elas são do Pará, elas nasceram no Pará, né? Começaram a treinar lá e depois se mudaram para Porto Alegre para treinar com a Adriana. Mas assim, queria que elas trouxessem um pouco desse regionalismo também pro solo, sabe? Imagina a Andresa com vou tomar um tacacá no solo. O que vocês acham? Calypso. Ai, gente, eu adoro a Andresa. Ai, muito diva. Amigo, Todo o meu mundo maior gosta dele, sonho. né? O meu maior sonho é uma ginasta colocar, tipo assim, uma banda calypso, uma calcinha preta, um Wesley Safadão, uma coisa bem regional, sabe? Uma Gabi Amarantos, meu maior sonho, amigo, sério. Mas, tipo assim, a Andressa pode não ter o calcanhar de Aquiles, pode não ter uma trave sem caída, mas ela tem o povo, ela é uma ginasta muito querida, eu acho que o povo torce muito por ela. Então, queria muito ver ela irritando. Muito verdade, Júnior. Na transmissão hoje da CBG tinham comentado que na torcida tinham até feito uma torcida organizada para ela, né? Ela é bem querida. Nossa, eu gosto muito dela. A Andresa é muito carismática, gente. Acho que todo mundo torce por ela. E, cara, uma coisa é assim, ela, sempre quando eu tô lá no troféu e tal, tô lá no CT, todas as vezes que eu cruzei com ela, né? Ela sempre foi muito simpática. E assim, teve uma ocasião que ela não tinha competido bem. E eu ia entrevistar uma outra companheira de equipe dela. Só que ela tava lá perto. Aí ele falou assim, velho, falar com ela então. E assim, dando uma entrevista super, super bem, sabe? Super de boas, assim, sabe? E nem toda ginasta consegue fazer isso, sabe? A Andresa tem uma cabeça muito legal para essas coisas. Ela só precisa melhorar, assim, esses errinhos que ela tem, às vezes, de abertura de perna, ponta de pé e tal, alguma coisa. Porque, assim, é uma ginasta que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito mesmo. Eu torço muito pelo sucesso dela.
Amigo, já que a gente tá estendendo aqui rapidinho da Andressa de volta, tipo assim, que você comentou realmente da cabeça dela, que tipo assim, ela saiu lá do Pará e foi morar lá em Porto Alegre, sabe, longe da família, dos amigos, tudo, e eu acho que o lugar dela ali dentro do CT é um lugar muito merecido, sabe, ela não tá ali dentro da panelinha do CT, como a gente fala, e é muito merecido, sabe, porque eu acho que esse lugar de ela mudar de lugares tão longes um do outro, sabe? E treinar e fazer por merecer ali dentro, treinar mesmo depois da lesão, enfim. Eu acho que isso faz dela uma ginasta muito, muito interessante. Eu acho que também por isso que o pessoal gosta dela, sabe? Porque ela tem uma cabeça mais adulta em relação a outras ginastas. E também porque ela é bonita, né, amigo? Essencial ter beleza. Não, amigo, ser bonita é essencial, né? E vamos combinar que a diva serve beleza paraense sem dó e nem piedade das outras. Uma beleza mais amazônica, né? Ela é perfeita, sério. Ela é muito linda, ela é muito simpática. Torço muito pela diva. E esse negócio é muito regional também, né? Porque eu já percebi que o povo do norte, do nordeste são mais simpáticos, tem mais desenvoltura. O povo do sul é mais tímido, mais mal educado, sabe? Tipo, eu moro em Curitiba e sei lá, o povo aqui é muito seco, sabe? Então eu acho que reflete bastante. Porque todo nortista que eu já conhecia é um povo, nossa, muito, muito alto astral, sabe? Muito calorento. Então é mais... Mesma coisa que eles falam de capixaba. Fechado. Sim, verdade. Enfim, gente, bora então pra Itália, né? Itália. Ásia D'Amato vai fazer o comeback dela no solo, né? Ela tá inscrita lá pra fazer para competir o Absolute, a D'Amatinho, a D'Amatão, as duas, Martina Maggio, Elisa Iorio, Benedetta Gava. Essas vão fazer o comeback delas aí. E a D'Amato, ela coitada, tem uma história aí de lesões atrás de lesões, né? Ela conquistou aquele bronze por equipes de 2019 com a Itália e depois foi só ladeira abaixo, coitada. Foi Tóquio, obviamente, tal, mas ela teve Aquiles, aí ela voltou, acho que foi LCA, voltou, teve Aquiles, depois voltou, teve LCA de novo. Foi alguma coisa assim. E ela foi também medalhista de prata naquele mundial que teve em Kitakyushu, 2021. E a Rebeca participou, foi campeã. Mas assim, ela já avisou que pro próximo ciclo ela não vai fazer 2 saltos mais, que ela sempre se lesionava no salto, coitada, né? E ela vai manter as mesmas dificuldades no próximo ciclo. Então, assim, ela falou que não é pra esperar upgrades a parte dela. Ela vai fazer só o que ela tá ali mesmo pra fazer, entendeu? Só vai manter as dificuldades, que não são poucas, né? Também, vamos combinar. O Casella é bem complicadinho. E uma outra notícia aqui com relação à Itália, com relação ao Lorenzo Monicelli, né? A gente comentou da Universiade aqui, não tão extensivamente, né? No episódio passado, mas esquecemos de comentar o caso dele. Ele estava fazendo ali durante a classificatória a prova de argolas e foi fazer uma saída de triplo mortal grupado e aterrissou de pescoço. Todo mundo que estava lá na arena comentou, né, que eu vi no Twitter, e também o comentarista falou a mesma coisa, que foi um momento assim de pânico. A equipe italiana simplesmente parou ali de competir, eles não prosseguiram, não entraram em outros aparelhos que eles iriam competir. E foi uma situação bem complicada, sabe? Bem complicada, ele teve que entrar em coma. Depois, a gente não sabia, assim, a gente que eu digo as pessoas, né? As pessoas não sabiam se ele voltaria a andar, se ele voltaria a falar, enfim. Tava comendo ali, se alimentando por tubos. Mas agora ele já está estável, né? Já voltou a falar, enfim. Só a gente só não sabe se ele vai voltar a fazer ginástica, provavelmente não, né? Mas coisas da vida, é um esporte muito perigoso, né, gente? Bonito, mas muito perigoso. Amigo, muito sim. Eu vou trazer talvez um furo aqui, que não foi muito comentado, mas recentemente estive na Itália e eu conversei com algumas pessoas sobre a lesão do Lorenzo também. E pelo que eu entendi, a lesão dele foi uma lesão na cervical, na C7, que é a última parte da cervical, que é a parte do pescoço, né?
antes de entrar para a coluna na parte das costas, então ele teve muita sorte que foi na C7, porque se fosse da C6 até a C1, que é a primeira, seria completamente fatal e ele morreria na hora. Então, a gente não sabe ainda quais vão ser as consequências a um longo prazo, porque está muito cedo para determinar essas coisas, mas é muito provável que ele tenha sequelas para o resto da vida desse acidente, infelizmente, e a situação dele no momento é um pouco mais estável, mas ainda não é uma situação boa naquilo que a gente espera. Então, essa lesão na C7, tipo assim, ele teve muita sorte de ter sido nessa parte da coluna, porque se fosse em qualquer uma para cima era completamente fatal. Então é muito triste o caso dele também, e de volta a gente entra naquele lugar que a gente comentou um pouco mais cedo sobre como que a gente pode proteger nossos atletas, sabe? Por mais que tenha sido completamente um acidente, que não tenha sido culpa de ninguém, sabe? Às vezes a gente tem que pensar se o atleta realmente está preparado para fazer as coisas que ele está fazendo ali naquele momento, sabe? Para evitar realmente esse tipo de coisas acontecer, porque isso é a máxima da desgraça dentro do esporte, sabe? Então, nesse momento, só posso desejar muitas boas recuperações para ele, muita força para a família, porque realmente não é fácil, mas pelo que eu fiquei sabendo também, a equipe italiana e o governo da Itália estão dando todo o suporte financeiro, moral, de saúde que o Lorenzo está precisando nesse momento, com os melhores médicos disponíveis, com os melhores especialistas, os melhores hospitais, então tá tudo certo por aí. Eu conversei com pessoas que têm acesso a essas informações ali na Itália, então, tipo assim, ele tá sendo cuidado pelos melhores médicos, com os especialistas mais fodas que ele tem ali da Itália, até uns internacionais também que estão vendo ele. Então, ele tem tudo para ter uma boa recuperação. Espero que ele não tenha nenhuma lesão a longo prazo ou nenhuma sequela disso. Mas é só o tempo que vai poder dizer isso, né? Ai, que bom, cara. Fico feliz, tá? Porque ele não estava sendo a equipe principal da Itália, mas é sempre triste você ficar sabendo uma história dessa, né? E para os meninos simplesmente pararem de competir, imagina o trauma que deve ficar o negócio. É complicado. Mas não tem nem como competir, né, Renan? Porque você vê aquilo acontecendo com seu companheiro de equipe, por mais que não seja a equipe A, que ele não esteja ali em todas as competições, é muito chocante, sabe? Porque, por exemplo, numa competição, quando você tá aqui, você, sei lá, quebra um braço, um dedo, já é uma coisa muito forte para a equipe toda. Imagina um acidente nesse nível, que o menino não conseguia, que ali naquele momento ele não conseguia falar, não conseguia responder a nenhum estímulo, então é muito assustador, sabe? Para todo mundo, até para quem continuou, para as outras equipes que continuaram ali competindo, deve ter sido super assustador, porque surgem boatos, surgem coisas ali no momento, enfim, adiciona para a pressão da competição já, né? Completamente. Mas eu fiquei feliz de saber que ele tá melhorando. Enfim, sim. Outra noticiazinha que a gente teve aí foram duas italianas que estão competindo pelo Marrocos agora, né? Teve foi divulgada a última lista aí de trocas de nacionalidade e tinha duas novas marroquinas, Nisrin Hassanaine e Sara Hadouza. Então, próximo, se você ver esses nomes aí competindo pelo Marrocos, são italianas. Eles também naturalizaram a Zalina Bousmaio, da Alemanha, recentemente. Sim, e um caso também que aconteceu com essas duas meninas que foram naturalizadas pelo Marrocos também, que foi um caso muito triste, foi que elas sofreram uma onda de racismo muito forte nas redes sociais, quando elas anunciaram isso, de pessoas na Itália falando que elas deveriam voltar, entre aspas, para o lugar de onde elas vieram, que elas não eram verdadeiramente italianas, enfim, o clássico racismo italiano. Ai, que povo ridículo, né? Não toma nem banho direito, quer ficar julgando os outros pela nacionalidade. Ai, não tenho paciência não pra europeu. Por mim podia jogar uma bomba em todo. Por mim podia jogar uma bomba naquele Meu Deus, corta essa parte. Mas ó, isso aí, infelizmente, só abre a boca pra cometer um crime. Sim. Gente, eu tô na minha era que... Mas, Júnior, isso aí, infelizmente, não é exclusivo de italiano, não, tá? A Tânia Paulson, quando ela anunciou a troca de nacionalidade para Taiwan, ela anunciou pela internet e ela falou, inclusive em entrevista pra gente aqui no Roda também,
que a onda de racismo que ela sofreu, ela nunca tinha experimentado na vida, né? Ela falou que as pessoas até comentavam, falando que era pra ela rasgar o passaporte e tudo. Falei assim, gente. Sim, e de volta, Renan, a gente tá falando de meninas sei lá, que variam de 15 até 19 anos, sabe? É muito complicado para essas meninas estarem vivendo tudo isso, né, numa idade tão jovem, sabe? Tem gente que é louca. Enfim. Vamos que vamos, então. Partindo aí para outro país, Alemanha. Eu acho que vamos ver, talvez, uma medalhista de salto nesse Mundial alemã, tá? Carina Schönmeier está treinando um Mustafina no salto, segundo boatos, tá? Que ela já upou no passado para Lopes, né? Ela fazia carpado, depois fez o Lopes esticado, muito bom, já conquistou medalhas esse ano, campeã europeia de salto, só que ela quer mais, né? A Alemanha, que é tão agarrada nesse negócio de dificuldade, aparentemente agora está começando aí a se desbravar no mundo das Ds, né? E a Carina, ela tá treinando esse Mustafa no salto, que é um Chang sem meia volta, saindo 5.2, que é o mesmo salto da Carla Navas, do Panamá. E tá treinando um Silvas no solo também. Isso aí eu não sei se sai, tá? Mas que ela tá treinando, ela tá. E a Noah Müller, uma outra jovem membro da equipe alemã, que foi vice-campeã europeia esse ano junto com a equipe, ela tá fora do Mundial após uma lesão no pé, e que ela teve em treinamento agora no mês de agosto, né? Tá out. Não vai fazer muita diferença, honestamente. A Alemanha ela não tinha muita chance aí de pegar finais, já que esse Mundial de Jacarta ele vai ser individual. Uma outra notícia aqui, que não é notícia nova para vocês, quer dizer, para você que ouve o Roda de Ginástica periodicamente. A gente falou, não lembro qual episódio, mas lá atrás, que a Amy Borman, que é a ex-treinadora da Simone Biles, ela tinha assumido a equipe alemã, né, de ginástica. Só que assim, a gente falou isso aqui, só que ela também não postou nada, entendeu? As pessoas não estavam comentando nada, só que agora, recentemente, saiu falando que ela vai ficar até 2028. Aí eu pensando, gente, mas isso já não era óbvio, né? Que ela tá indo lá para poder preparar a equipe para Los Angeles, né? Então, assim, pra mim já tava meio que óbvio que isso iria acontecer, né? Mas, assim, para as pessoas, isso aí foi um grande mousse. Mas, enfim, é isso. Ela tá lá na Alemanha agora e eu acho que vai dar bom. Rússia. Foi definido que o país vai ter uma vaga no masculino e uma vaga no feminino para o Campeonato Mundial Juvenil, que vai ser nas Filipinas. E, muito provavelmente, essa vaga no feminino vai para Milana, né? Uma menina que tá voando lá na Rússia. Mais uma aí, super candidata a medalhas lá. Só que isso significa que não teremos equipe russa, né? Porque já era de se esperar também. E Angelina Melnikova, confirmada na Copa de Paris. A gente já tinha comentado também que ela iria, mas agora ela confirmou mesmo, já saiu na página da organização que ela vai, tanto ela quanto Sabrina Voineia. E ela apareceu com um vídeo de treino aí, que foi assim, gente, fazendo o Shuzo já, né? Ela tá treinando o Chang, treinando é o termo correto, porque assim, não tá nem perto de ficar pronto, né? Mas ela se taca nas coisas sem ficar pronta e acerta. A gente viu o que aconteceu lá em Tóquio. Então, nunca duvide de uma russa, tá? E elas estão de volta e com sangue nos olhos, né? Ainda mais ela aí que tá com a vaga ameaçada por três russas muito boas no individual geral. A Kalmikova, a Roshina e a Vasileva. A gente teve aqui também, no Reino Unido, a Ruby Stacey, que é uma daquelas ginastas que é da equipe B, que vai participar das Copas do Mundo de vez em quando. Ela... Tadinha. Ela sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça. Ela ficou com um galo tão grande, velho. Tão grande, tão grande, tão grande. E ela tava a caminho do CT pra participar da seletiva. Assim, gente, tadinha. Mas não sei se ela iria na equipe, não. A Grã-Bretanha
Se bem que ela foi pro europeu, né? Mas a Grã-Bretanha tá com a Jéssica de volta, né? A Ondine, não sei se vai participar. A Ruby Evans tá aí. A Abby Martin fez uma seletiva muito boa. Então, assim, acho que ela não iria, não. Aí tem a Taedia James também, que tá voltando. Você lembra dela, Júnior, da Taedia James? Ela tá voltando com tudo, tá? Ela tá voltando com tudo, amigo. Ela postou outro dia também treinando e vi que ela tá com fome de medalha. Ela quer mundial. Não sei se para esse ano vai dar, porque ela acabou de quer dizer, ela voltou a treinar muito recentemente, né? Acabou de voltar a treinar. Mas pro ano que vem, talvez a gente vai ter um retorno e um comeback de Taedia James. Vamos ver, né? Pra mim ainda é muito começo de ciclo, então tem muita coisa pra rolar, tem muitos anos pra chegar até a Olimpíada, então eu acho que ela volta muito forte no ano que vem, porque ela começou a treinar, acho que fazem umas 3, 4 semanas no máximo. Então acho que vem aí pro ano que vem também, é o nome pra ficar no radar. Uhum. E na Suécia a gente teve a lesão da Jennifer Williams, aquela ginasta que fez 6.2 de dificuldade, classificou com 14.533 para final de trave no Campeonato Europeu. Pois é, ela rompeu o LCP, ligamento cruzado posterior. A gente tem o LCA, que é o anterior, e o posterior, que é o LCP, né? Então, ela rompeu esse ligamento e tá fora do Campeonato Mundial, talvez só ano que vem para ela. É uma pena, né? Porque eu acho que ela poderia conquistar uma coisa esse ano. Mas isso aí talvez abra vaga para Alva Eriksson, e eu tô torcendo muito pra Alva ir pra esse Mundial. Tadinha, amigo, eu gostei muito da trave da Jennifer no europeu. Eu gosto muito das conversas, eu posto ela sempre. Tomara que não seja tão sério igual a LCA, né? Se bem que é cirurgia no joelho, deve ser na mesma proporção. Mas eu fiquei muito triste. Tomara que ela consiga recuperar essa trave dela e dê uma de Rebeca, né? E consiga superar essa lesão, né? O que não dá pra dizer o mesmo da Gadirova, né? Porque eu passei um pouquinho do timing, mas eu queria comentar que, nossa, vai fazer, eu acho que 3 anos que ela lesionou o LCA e ela não voltou, tipo, nem na metade do nível que ela tinha, né, em 2023. Porque ela não tá fazendo solo, não tá fazendo salto, as assimétricas dela estão tá com uma nota muito baixa. Então, tipo, isso só mostra que a LCA não é lesão pra qualquer uma, né? Continua sendo séria igual. E se uma já é ruim, imagine 3, né? Então, tipo, nossa, a Rebeca é muito foda. Segundo os fãs, a Gadirova tá só se poupando. Segundo o Sr. Arthur, né? O Diva até agora não tá aceitando. Segundo os fãs. A quantas anda a Ana Lu do K, a irmã dela? Oi? Como é que tá a irmã dela? A irmã dela voltou de um Aquiles e teve LCA, né? Meu Mas, Deus, assim, essa daí vai aposentar. Mas pelo menos se elas aposentarem hoje, elas aposentam como medalhistas olímpicas e mundiais, né? Divas. Sim, verdade. Enfim. Great Britain finalizado, indo para Estados Unidos, temos notícia de Tiana Sumanasequeira. O Rodrigo caiu em cima dela aí no episódio passado, coitado, mas eu gosto dela, tá, gente? Ela está fora do campeonato mundial, né? Assim, quem assistiu o campeonato americano já tinha uma ideia de que ela estava fora do campeonato mundial. Mas assim, ela quis se auto-retirar sozinha, automaticamente a si mesma, deste campeonato mundial. Ela disse que ela vai para NCAA, para a faculdade, agora em outubro, e ela vai diminuir ali a carga de treinos, mas manter o básico para poder voltar à elite bem, mas ao mesmo tempo ela tratar a lesão do pé ali que tá doendo, né? Ela não conseguiu tratar completamente. E é isso. Ela vai ser uma ursinha da Califórnia, da UCLA, na próxima temporada da NCAA. Mas ela mandou avisar que ela não desistiu da elite, tá? Que ela vai para Los Angeles. Vocês acreditam nela? E sinceramente não. Eu acho que ela não tem nada demais, assim.
Eu gosto do solo dela, mas não vejo assim muita margem de evolução nos outros aparelhos. Inclusive, eu queria me retratar aqui, que eu peço desculpas aos fãs da Tiana, que eu ofendi. Fiquei sabendo que teve um pessoal aí que ficou magoado com as minhas falas. Então eu tô vindo aqui me retratar, eu tô na minha era clean, e o que aconteceu, o importante é hoje, eu tô renovado. Não vou falar mais mal dela, porque eu admirei muito ela, porque tem que ter cacife, né, pra sair da elite, ir pra faculdade e depois voltar pra tratar lesão, né, então eu admirei muito essa atitude dela. Eu quero completar a fala do Rodrigo dizendo que a Tiana, ela é genial, né, porque assim, antes de não me escolherem para o Mundial, eu mesmo me retiro, que aí eu poupo todo mundo de passar esse vexame, não é mesmo? Verdade, a Linda foi temporal. É controle de narrativas. E assim, só juntando alguns pontos aqui, né? Porque a gente já comentou aqui anteriormente que na Intercamp ela foi péssima. Vocês lembram, né? E uma pessoa depois me falou, e eu falei isso aqui no podcast, que ela fez um post meio que sugerindo que ela estava lesionada, mas ela não estava, ela estava mal mesmo, entende? E aí não sei, assim, voltou agora, né? Aí voltou bem, mas não voltou tão bem. Aí mais uma vez ela já fala isso pra poder controlar o que falam dela, entendeu? Cara, eu achei genial. Genial, sério. Aplicar isso pra minha vida. Ela faz o destino dela. E, gente, eu fui tão atacado no último episódio porque eu falei que seria muito mais interessante dela investir na carreira dela na faculdade para ela sair de lá com um diploma numa faculdade super renomada, e a Diva aparentemente escutou o podcast, foi lá e fez exatamente a minha recomendação. E acho que tá certo também, como vocês falaram, de controlar as narrativas, sabe? Porque era claro que ela não ia ser escolhida para ir pro Mundial esse ano, ela não estava preparada. Então, ela falou, vou pra faculdade, vou tratar minha lesão, talvez ano que vem possa voltar pra elite, talvez não possa, mas vou me dedicar aqui, que é aqui que estão me pagando para estar no momento, é aqui que estão me dando a bolsa de estudos, então vou fazer o que eles mandarem. Se eles me recomendarem vir aqui tratar, vou vir aqui tratar de graça, ficar de boa na Califórnia. Então eu acho que ela fez a melhor decisão que ela poderia ter feito. E assim, eu não vou pro Mundial porque eu não quero, tá? Porque eu não quero. Ô, Júnior, eu vou te dar um fecho agora, porque no podcast passado você não falou só da Tiana, você falou da Jayla Heng também. E foi nela que a gente discordou. A Tiana, todo mundo concorda que ela é mediana, assim, mas agora a Jayla, eu vejo muito futuro para ela, principalmente no salto. Mas eu incluí as duas na minha fala, na verdade. Mesmo, tem que se formar mesmo, tem que ter uma profissão, porque ginástica não é para sempre. Enfim. Eu tava falando aqui com o microfone fechado. Ai, meu Deus. Então vamos encerrar o nosso giro, nosso episódio de hoje com o último país, né? Que vocês amam comentar. É o meu país favorito de comentar depois do Brasil, que é a Romênia. Nós tivemos trials pro Mundial na Romênia. E assim, gente, não esperem muito delas lá não, tá? Porque somente duas das principais estavam, que eram Sabrina Voineia e Denisa Golgota. E no caso, a Sabrina, ela tem aquela trave dela que é muito descontada, né, mas a deita toda ali. E ela tirou o rolamento de entrada, né? Faz uma entrada mais simples agora. Depois do vexame que foi o europeu dela cravar a série inteira, mas caiu no rolamento de entrada, né? Coitada. E tá treinando Moors, ela quer medalha no solo esse ano, tá? E ela participou e muito provavelmente ela tá selecionada, tanto ela quanto a Golgota. Mas as outras ali, Alexia Vanoaga, as mesmas mais novas, né? As principais, todas elas estão descansando. É aquele efeito Rebeca Andrade que a gente comentou anteriormente, né? A Lilia Cosman, ela vai para a NCAA, ela começa agora em outubro. A Ana Barboso, ela também decidiu descansar, né? Ela provavelmente vai entrar também agora em outubro. E a Malha Guiguarta, ela tá fora, mas por conta de lesão. Ela rompeu o ligamento LCA, então um ano aí para ela voltar. Mas ano que vem ela já começa também na universidade, no Michigan, junto com a Lilia Cosman. E a Sabrina tá aí, né? A Sabrina tá pro jogo, confirmadíssima na Copa de Paris. Só não coloca uma paralela perto dela, né? Mas de resto ela tá dando conta aí.
A Sabrina vai conseguir a medalha, né? Já que a Barbosa não vai, aí ela finalmente vai ter uma chance de, quem sabe, ganhar a medalhinha dela. Ela ficou em quarto lugar atrás de Barbosa e atrás da Flávia. Apesar de que Flávia tá voltando com a mesma coreografia de 2023. A Flávia vai apavorar a Sabrina. Gente, Amigo, a hora que... avisa que ela vai ter pesadelo com Garota de Ipanema. A hora que a Garota de Ipanema entrar naquele solo do Mundial, não vai ter romena que fique em pé, minha filha. Gente, a Sabrina, imagina ser tão controversa. Ela pode ser homofóbica, pode, mas eu gosto tanto dela, velho. Ai, velho, Sabrina é muito, Sério, muito engraçada, velho. Ela é a menina é entretenimento puro, né? Mas a questão da Sabrina é que ela é um resultado completo da mãe dela, da Camélia. Por levantar um tópico aqui, defendendo a Sabrina, inclusive, que o povo chama ela de suja e tal, que ela é uma ginasta porca, que devia fazer elementos básicos direito para depois fazer elementos difíceis. Mas no nacional japonês que teve... Não foi no nacional japonês, não. Foi na Universidade. Eu vi um monte de Jinfã idolatrando a Shoko Miyata. Meu Deus! Diva! Nossa, lacrou nesse solo. E tu vai ver as lacros da menina tão suja quanto a Sabrina. Mas a hipocrisia que eu tô querendo levantar, que o povo idolatra tanto a Shoko Miyata só porque ela é fumante e detona a Sabrina. Eu não entendo esse negócio, não. Porque, tipo, eu acho as duas sujas iguais. Mas Amigo, dois pesos eu acho que a Shoko Miyata é muito mais suja do que a Sabrina, sem comparação. Ela tá com... ela tá com... Vai, pode termina. Falar. Não, pode falar. Sim, eu ia falar das passadas dela, que agora na universidade ela colocou um tempo duplo esticado, bem bonito, mas... Nossa senhora, passa um trem pelas pernas dela. E o duplo carpado, totalmente... Sei lá, a forma é muito esquisita, não tem como defender a Shoko. E outra coisa que me irrita profundamente na série dela, aquele cossaco dela desgovernado, que horror, esse giro já é feio naturalmente, o jeito que ela executa deixa tudo pior. Amigo, aquele duplo esticado dela é horrível, velho. E tipo, nossa, não sei como o povo tava forçando tanto. Shoko, você é uma diva fumante, lacrou, icônica. Aí vai ver o duplo esticado da menina, parece um pack em V. Dois mortais, o pack em V lá, de tão aberto que as pernas ficam. E, meu Deus, linda, lacrou. E a Sabrina, meu Deus, que ginasta suja. Vamos atacar ela, vamos atacar a Camélia. Cara, eu não entendo isso, juro por Deus. É uma hipocrisia enorme. Assim, gosto da Shoko Miyata, adoro ela, mas a gente tem que ser sincero. Temos que jogar os fatos na mesa, porque eu não gosto de hipocrisia. Justíssimo. Justo. Renan, e pessoal, sabe uma cena que me chama muita atenção também durante o Trials da Romênia? Foi uns vídeos que postaram da Sabrina e ela estava com o pé e o tornozelo completamente cheios de gaze e parecia que tinha um sangue ali no meio. Então não sei se ela se machucou, se tinha bolha. Era medo daquilo, cara. É medo da Nike. Eu pensei que era sangue, velho. Eu falei, caramba, o que fizeram com essa menina? A Camélia passou dos limites, prendeu essa mulher agora. Que fazendo agora com spray, sabe? Eu achei que o pessoal tava zoando, que eu falei assim, gente, só você dá zoom aqui que você vê a marca da meia aqui. Ô, amigo, aqueles vídeos que a Camélia posta com a qualidade de 122 pp, não dá pra ver absolutamente nada, só dá pra ver assim, uns pixels no fundo e alguém girando no fundo, sabe? Então, tipo assim... falando de uma foto que eu vi na internet, falando. O que eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu, coloquem essa mulher na prisão agora. Mas que bom que ela tá bem. O Rod é assim, né, amigo? A gente joga umas fake news, umas verdadeiras e... a gente é assim, gente. Agora que eu lembrei. Tem uma ginasta, a Gólgota. Ela tá treinando uma nova conexão agora, duplo esticado, baixo mortal grupado pra frente. Essa sim é grupado, a chinesa é esticado, é carpado. E tem uma americana que eu vi, que ela tava fazendo duplo grupado, bate mortal esticado pra frente. Ela era tipo tava fazendo na passadeira só. Mas isso me dá umas ideias assim, gente, imagina fazer um duplo grupado, bate mortal esticado pra frente. Uma acrobacia super original. E eu acho que Júlia consegue fazer um negócio desse, tá? Aquele grupado dela é perfeito.
Você tem que saber pegar o rebote. Ai, amigo, você tá querendo muito. Mas Olha eu. estavam com uma fique que a Flávia ia botar um duplo grupado pra frente nessa série dela, né? Ah, poderia, né? Seria bom. Foi, acho Mas que alguém tava sugerindo isso, que ela ia colocar um duplo grupado pra frente no lugar da sequência do pirueta. Não pode culpar Eva? É. Não sei o nome do elemento, mas tá. é o duplo grupado pra frente. Porque aí ela ia cumprir eu não o acho, requisito. não, sendo bem sincero. Ela ia cumprir o requisito de acrobacia pra frente e aumentar a D, né? Ou ela faz 3 acrobacias pra trás mesmo e faz igual do Kalo, uma reversão mortal grupado pra frente e na parte de dança lá, só pra cumprir, entendeu? Gente, se não sabe fazer acrobacia frontal, faz a de trás mesmo e depois arruma um truquezinho ali, entendeu? Tem que usar o código a nosso favor. Sim, então é só fazer uma acrobacia pra trás e fazer, sei lá, uma coreografia de dança A ou B, que é uma coisa mais fácil de fazer e recupera esse pontinho que perdeu. Mas tem gente que não sabe usar o código, né? É. Enfim, se ela fizesse ali, ó, Tsukahara esticado, duplo esticado e sair de Tsukahara, aí faz lá um mortalzinho pra frente só pra enganar, entendeu? Você pode dizer que cumpriu o requisito. Cara, coloca ali depois mais os saltos dela, entendeu? Coloca um giro ali, entendeu? Que ela não faz tão bem, mas, pô, vamos aprender a fazer giro, né? Cara, a Flávia tem tudo pra contar muito bem. É só arrumar os jeitinhos ali e se abrir também, né? A novidades, né? Eu acho que isso é muito importante. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Ei, pera, Renan. Não vai falar do estadual do Rio de Janeiro? Ah, a gente já fala delas amanhã no Brasileiro. Não, eu só queria falar da Júlia mesmo. Falo mesmo. Tá bom, vou guardar pra amanhã. E pra finalizar esse episódio, o Rodrigo coberto de razão, que não faz sentido nenhum mandar pingo pra Mundial pra testar a trave. Amigo, eu falei, mas o povo insistia, tem que mandar ela sim. Hoje só provou que a gente estava certo, né? Mas Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Amanhã a gente vai gravar, né? O episódio sobre o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai postar também esse episódio. Então, episódio duplo essa semana. Até a próxima. Beijão.